Boa noite a todos. Eu sou o José Alessi, um dos terapeutas do Aura TEAR. É um prazer realmente estar aqui com vocês mais essa noite, fazendo mais essa live. Eu gostaria de começar perguntando para vocês como é que está o volume do som. Vocês estão conseguindo me escutar bem? Se vocês estiverem me escutando bem, alguém responde aí. Aqui eu estou olhando nos meus controles. Aparentemente está ok. Ok. Bom, pessoal, o ah, tô vendo aqui na live, nós temos a Valéria, temos também o Dr. Jaime, a Carolina, perdão. E vamos dar início então, né, a esse trabalho de hoje. Diferente das outras noites, onde a gente focou muito em mesa radiônica, né? Nós fizemos trabalho aqui com várias mesas radiônicas, né? Hoje nós vamos falar de uma terapia, que é uma terapia considerada do grupo de terapias holísticas, né? É uma terapia integrativa, né, e complementar, mas é uma terapia muito interessante mesmo, que é a EFT. Enquanto o pessoal termina de entrar, mais algumas pessoas, né, estão chegando. Assim, o ajuste eu coloquei no máximo aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar ainda um pouco mais. Teste. Para mim tá praticamente no máximo aqui. Bom, então, antes, né, da gente começar a falar do EFT, eu queria dar alguns recados, né, comentar algumas coisas sobre o Aura com vocês. Nós estamos próximos, né, do lançamento, né, do espaço físico do Aura, né? E a gente está muito contente, né, com essa possibilidade de aproximar, né, de poder ter um contato físico, né, poder ter cursos presenciais e até mesmo trabalhar com as terapias presenciais, né? No caso, algumas das terapias, né, que estão disponíveis, elas só são possíveis presencialmente, que é o caso do barra de axis, da auriculoterapia, né? E algumas outras elas ficam melhores, né? Ou a gente mesmo, os terapeutas mesmo, a gente às vezes fica até mais à vontade, né, para trabalhar com elas de forma presencial. Então esse espaço ele está prestes, né, a ser inaugurado. Nós temos um primeiro evento, né, que vai marcar a inauguração do Aura TEAR, né, do espaço do Aura TEAR, que é o primeiro curso, né, que vai acontecer lá, que é um curso de tarô. Esse curso de tarô, eu não sei se é do interesse de vocês, mas o tarô é uma ferramenta muito interessante. É uma ferramenta quase mágica. Ele permite que a gente consiga visualizar cenários, né, que normalmente a gente não visualiza. Ele permite um direcionamento, né? Mais do que a gente tem aquela visão do tarô para ver o futuro, mas assim, essa é uma das coisas que ele pode fazer. Ele, como ferramenta de direcionamento, ele é muito útil, muito, né, eficaz. E para autoconhecimento também, né? Aquelas dúvidas que nós temos que são dúvidas mais internas, né? A gente consegue trabalhar muita coisa, momento de vida, né? Isso pode ser trabalhado no tarô. Então é um curso que foi preparado aí com bastante cuidado. Nós vamos trabalhar com
o tarô completo, né? São 78 cartas, né? Os arcanos maiores, os arcanos menores, e nós vamos trabalhar todas essas cartas, né? E todo o conhecimento, o jeito de tirar o tarô, as técnicas, né? Em 2 dias. Então, vão ser 2 dias longos, mas nós vamos fazer uma imersão e vai ser algo bastante interessante. Eu posso é, deixar passar para vocês com certeza que quem quiser, né, quem puder participar do curso, vai sair ao final do curso fazendo leitura de tarô, vai aprender tudo aquilo que se precisa, né, saber do tarô em 2 dias. Então, para quem tem interesse, já está abertas as inscrições, né? Mais detalhes sobre o curso vocês vão encontrar lá na página do Aura Tear mesmo, né? É fácil localizar lá, auratear.com. Em inscrições, vocês vão achar ali todas as informações sobre o curso de tarô. Mas agora, né, voltando, né, ao tema da live de hoje, né, nós vamos falar de EFT. EFT quer dizer Emotional Freedom Techniques. Traduzindo, né, são técnicas, né, de libertação emocional. E nós chamamos de libertação porque justamente usando o EFT você consegue trabalhar e liberar aqueles sentimentos negativos, aqueles sentimentos que te incomodam, aqueles sentimentos que causam desconforto, que não deixam você ter uma vida normal, que te atrapalham no dia a dia, que trazem preocupações. Então, esse tipo de sentimento, ele vai ser trabalhado com as técnicas de EFT de forma que você consiga que consiga trazer um bem-estar, né, para você. Porque livrando, né, desses elementos que te incomodam, você vai ter você vai ter um comportamento mais tranquilo, mais próximo da normalidade, né? Sem aquelas alterações, né? Que essas emoções que não são aquelas que a gente quer levar, né? Aquelas que nos incomodam, né? Então, nós vamos conseguir ter um dia a dia mais tranquilo, né? Melhorar o nosso bem-estar. Então, eu vou contar um pouquinho da história do EFT para vocês entenderem, né, do que se trata, né, da onde veio, né, e por que razão, né, nós estamos aqui trabalhando com ele. O EFT, ele é uma técnica, né, que ela foi desenvolvida a partir de conceitos de acupuntura. Mas, né, ela não utiliza agulhas. O EFT, lá no início, né, quando ele teve até uma evolução. Tinha um terapeuta que era muito ligado na parte de acupuntura e tal, e ele estava fazendo já um tratamento, né, há algum tempo, né, com uma paciente, e, né, usando as técnicas de psicanálise e tudo mais, ele não estava conseguindo bons resultados. E como ele já tinha esse conhecimento de acupuntura, ele resolveu dar um toque, né, nessa pessoa, né, nessa paciente, no ponto em que era um ponto relacionado, né, já relacionado pela acupuntura, que ajudaria no problema dela. E depois que ele deu esse toque, ele percebeu que adiantou muito, né, o problema dela. O problema dela praticamente cessou. E ele ficou curioso e falou, não, mas não é possível. Era uma pessoa que tinha fobia de água. Então aquilo ali incomodava a vida dela. Ela não podia
nem bacias bacia de água, banheira, tudo isso trazia medo e incômodo para ela. E no momento em que ele fez esse toque, ela conseguiu se liberar, né, desse trauma, desse receio que ela tinha, né? E ele achou muito interessante, né? E começou a estudar melhor aquilo. Então ele criou lá uma técnica inicial, ainda não era EFT, mas baseada nos toques, né? Que também são chamados de tapping. E com esses toques ele começou a fazer uma série de tratamentos e obtendo sucesso na maioria deles. Foi muito interessante, só que nesse primeiro momento ele tinha um diagnóstico que ainda era muito longo, era um negócio muito demorado, né? E a partir dali, né, a gente teve outros terapeutas que pegaram o caminho, né, que foi iniciado por ele e começaram a complementar essa técnica. O segundo complemento que essa técnica sofreu foi de acrescentar decretos. Então, além de ter o toque, que é a parte principal do EFT, ele foi complementado com decretos, de forma que esses decretos eles contribuíam diretamente, né, para a resolução do problema. E aí a técnica ficou ainda mais forte, mas ela ainda tinha uma dificuldade, né, de diagnóstico, porque nesse momento se preocupava com o diagnóstico perfeito, né, do ponto que precisaria ser tocado e tudo mais. E por último, né, nós tivemos aí o precursor mesmo do EFT, o precursor do EFT, que ele desenvolveu, né, uma técnica que, sem muita precisão de diagnóstico, ele faria toques sequentes, né, em vários pontos chaves que normalmente estavam relacionados a problemas ligados à parte emocional, e com essa sequência de toques que leva pouco tempo, é algo super rápido de fazer, ele conseguia resolver, né, os problemas com grande eficácia. E aí realmente surgiu, né, nesse momento, surgiu o EFT da forma que nós conhecemos, né? E é uma técnica muito simples. O princípio dela está lá na acupuntura, só que da forma com que ele é aplicado ele usa conceitos de acupuntura, mas nós vamos trabalhar com toques. São toques muito simples. Aqui, por exemplo, aqui eu vou comentar, né, de os pontos corretos com vocês mais à frente, mas com esses simples toques e mais o processo, né, que eu vou explicar para vocês, a gente consegue um resultado muito positivo no tratamento desses bloqueios, desses desconfortos emocionais. Então, daí surgiu a técnica. Eu fiz questão de explicar um pouquinho desse contexto para vocês entenderem que, embora seja uma técnica muito simples, ela é uma técnica embasada, é uma técnica que foi muito testada e ela tem uma eficácia muito forte. Não é porque a técnica é simples que a gente vai trazer algum tipo de preconceito, né, com ela, no sentido, como é que uma coisa tão simples, né, vai resolver o meu problema e tudo mais. Então, o primeiro ponto, né, que eu queria, né, compartilhar com vocês é que é simples mesmo. A técnica funciona e vocês não precisam ter receio, né, por essa simplicidade, né, que tem na técnica. Porque aquilo que melhor funciona na vida são as coisas simples. Quando você começa a complicar muito, realmente a tendência, né, e as possibilidades
de não dar certo começam a aumentar. Então, né, isso era o que eu precisava comentar com vocês inicialmente, né, sobre essa técnica da EFT. O nosso objetivo aqui hoje é, eu vou explicar para vocês como funciona a técnica para que nós possamos juntos, eu e vocês, para que nós possamos fazer uma aplicação, uma autoaplicação dessa técnica. Então, em alguns minutos eu termino de contar tudo aquilo que precisa, a gente vai se preparar e ainda, né, no decorrer da live, nós vamos ter a possibilidade de fazer a aplicação, né, dessa técnica, que é uma técnica muito simples, mas é uma técnica muito interessante e eu realmente tenho certeza que vale a pena compartilhar com vocês. Um segundo ponto que eu gostaria de comentar é o seguinte: a técnica do EFT ela é focada nas emoções. Mais do que nas emoções, a gente vai tentar achar a raiz daquela emoção, né? O que iniciou, né, aquela emoção? E quanto mais fundo eu conseguir ir, né, mais preciso eu for naquele ponto que gerou, né, aquela emoção, mais eficaz vai ser a técnica. Eu poderia até trabalhar simplesmente com a emoção, mas se eu conseguir aprofundar um pouco mais e entender, por exemplo, algumas situações, né, que criaram esse desconforto e tudo mais, nós vamos conseguir ser mais eficazes, né, ao aplicar essa técnica. Ok? E mais um pouco com relação à emoção. Pessoal, a emoção ela é a fonte de tudo. Eu posso até ter a razão, ter o meu pensamento e ter na minha cabeça a clareza de que eu preciso fazer alguma coisa. Mas se aquela alguma coisa não tiver atrelada a alguma emoção, dificilmente vai para frente. Dificilmente você vai se mover, né? Ter a disposição de realmente fazer aquilo que você se propõe. Pode ser uma emoção positiva no sentido de ter vontade, pode ser até um medo, né? Eu vou fazer isso porque eu tenho medo que alguma coisa aconteça, mas ele teve uma emoção ali por trás que foi aquele impulso, aquele elemento, né, que realmente fez você decidir fazer aquela determinada ação. Da mesma forma, né, a emoção ela pode atrapalhar bastante, né, o nosso dia a dia. Ela pode, se eu estou, por exemplo, ansioso, que é algo hoje muito comum, aquela ansiosidade, aquela sensação de estar ansioso, ela até atrapalha os pensamentos. Você não consegue focar naquilo que você está fazendo, você não consegue pensar em outras coisas, cai a tua produtividade, você deixa de fazer alguma coisa que você gostaria de fazer ou aproveitar um momento que poderia ser melhor aproveitado porque você está com aquela ansiedade, né? Com aquela ansiedade guardada, aquela ansiedade, né, marcada dentro de você. Então, essa questão da emoção, ela é muito, muito forte. E justamente por isso que nós vamos usar o EFT para trabalhar essas emoções que são negativas, essas emoções que nos atrapalham. Bom, vamos falar para que serve, né, esse tratamento do EFT. E para isso, eu vou fazer uma consulta aqui na página da terapia EFT que está lá no site do Aura Tear. Não só para essa terapia que é o EFT, mas para todas as terapias, né, que estão disponíveis, nós temos lá um conteúdo
que é bem interessante. Ele explica o que é cada terapia, ele explica o benefício, ele explica para quais patologias, né, aquela terapia é destinada, né, de forma que fique fácil, né, para qualquer um que não tenha conhecimento dessa terapia ou de qualquer uma dessas terapias, né, olhar ali e tentar se identificar, né, com aquela terapia que você está precisando naquele momento, aquela terapia que vai te ajudar com algum problema que você tem. Então, rapidamente, eu vou olhar aqui a parte de benefícios do EFT e aqui eu tenho uma listagem. O EFT, por exemplo, ele serve para equilíbrio emocional, né? Ele consegue tratar, né, justamente por manipular e tirar conseguir liberar as energias, as emoções negativas, ele consegue trazer esse equilíbrio emocional. Ele trabalha com redução de estresse e ansiedade. Ele pode trabalhar para melhorar o sono, porque muitas vezes a falta de sono ou as dificuldades, né, que nós temos para dormir, elas estão relacionadas a algum tipo de emoção que não deixa, né, a gente quieto, que nos torna inquieto e consequentemente dificulta, né, o sono. Ele pode trabalhar, auxiliar, né, como no aumento da clareza mental e na liberação de padrões limitantes, na melhoria da saúde física, né? Não de forma direta, mas de forma indireta, né? Porque você estando bem equilibrado, né? Você vai conseguir ter, né? Elevar o nível aí da sua saúde e também para expansão de consciência. Por último, aqui no site nós temos uma lista das patologias, né, que podem ser tratadas, né, com o uso do EFT. E aqui de uma forma já mais direta, né, nós podemos tratar ansiedade, estresse pós-traumático, fobias específicas, né, fobias de água, né, de aranha, né, fobias específicas, depressão leve e moderada, né? Ou seja, casos mais graves de depressão, né, precisam de um outro tratamento, mas já uma depressão mais leve ou até moderada, ela pode usar o EFT. Insônia, transtornos alimentares, baixa estima, estresse relacionado ao desempenho, né, o nosso desempenho, tanto na parte acadêmica, como profissional, como esportiva. Algumas tensões musculares e dores de cabeça, né, que podem estar relacionadas também ao emocional. Transtornos de ansiedade social, compulsões leves e medos e preocupações excessivas, né? Esse último é muito frequente, né? A questão de medos e preocupações excessivas. Então, só para a gente ter uma ideia aqui, né, do que pode ser tratado com ele. Esses são os principais elementos, né? Muito provavelmente, se a gente fosse fazer uma lista mais detalhada, ela seria até maior, mas de uma forma inicial, né? Vocês têm uma ideia aqui das principais patologias que podem ser tratadas com EFT. Com isso, eu acredito que eu terminei aqui a apresentação, né, do que expliquei um pouco mais sobre o que ele faz. O foco do EFT são as emoções e com essa técnica, né, nós vamos conseguir tratar e aliviar. É importante comentar que é uma terapia complementar e integrativa. Esse tipo de terapia, ele não substitui, por exemplo, uma pessoa que está com depressão, ela precisa ir ao médico. Ela precisa ser tratada como médico, com um médico. A terapia EFT, ela vai auxiliar, ela vai complementar de uma forma muito forte, de uma forma muito positiva, mas assim, casos graves,
eles precisam de tratamento médico. O estresse, se ele chegar, né, no ponto aqui do pós-traumático, ele precisa de um acompanhamento médico, né? E algumas outras coisas mais leves, como compulsões, transtornos, né, a gente já pode tentar, né, trabalhar aqui diretamente com o tratamento, né, de, dessa terapia, ok? Então, as terapias complementares, para casos mais graves, elas não substituem de forma nenhuma o tratamento médico. E nem se pode deixar, né, de tomar uma medicação porque eu vou fazer uma terapia complementar. Não, você não muda nada, você continua o seu tratamento e a terapia vai auxiliar, ajudar. Você pode aconselhar uma terapia para uma patologia específica? Podemos, né? A gente pode sim. Na verdade, se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que algumas patologias elas podem ser tratadas por mais de uma terapia, né? Às vezes, algo que é tratado aqui no EFT, ele pode também ser tratado em níveis diferentes, sempre, né? Com barra de axis, com outras terapias. Mas é possível sim, né? Pelo problema, né? Pela dificuldade que a pessoa tem, a gente pode indicar qual aquela terapia que é mais aconselhável, né? Para aquele tratamento. Aquela que por experiência mesmo, né, de anos ou no meio terapêutico, né, é a terapia que mais se utiliza, mais utilizada para tratar aquele problema específico. Bom, é difícil, né? Eu tô falando da terapia, mas a gente eu acabo voltando sempre, né, para o Aura, né? No Aura, nós criamos um modelo de consultoria, né, gratuita. O que é essa consultoria gratuita? O que é essa orientação? Se a pessoa ela não sabe que terapia ela precisa, né, para resolver o problema dela, nós temos a possibilidade de marcar uma entrevista, né, uma áudio, pode ser só por voz mesmo, né? Onde eu ou um dos outros terapeutas nós vamos fazer uma entrevista com a pessoa e a gente consegue identificar para aquele problema dela, né, o problema que ela está relatando, qual a terapia que é mais indicada. Isso é muito interessante, porque para a maioria das pessoas, vocês vão listar lá, tem várias terapias, tem reiki, tem barra de axis, o que eu vou utilizar? Mas realmente, para cada caso, né, para cada problema, tem uma ou duas, ou às vezes três terapias que podem, que são as mais indicadas. Aí, né, durante esse trabalho aí desse trabalho de verificação, né, nesse trabalho de inicial, nós conseguimos, né, identificar e aconselhar e recomendar a terapia, a melhor terapia para ser trabalhada. Tá. Aqui, pessoal, eu vou voltar aqui para o tema central, então, senão a gente não vai conseguir, né, concluir aqui o nosso objetivo, que é apresentar a terapia para vocês. Vamos lá. Primeiro passo. O primeiro passo, né, para a gente aplicar a EFT, tá, é identificar o sentimento. Então, vamos dizer que nesse momento, né, nós temos aqui algumas pessoas que estão com um sentimento que não é aquele sentimento que ela gostaria de ter, é um sentimento negativo, um sentimento que está atrapalhando ela, que está incomodando ela naquele momento. Pode ser uma ansiedade, né? Eu estou ansioso porque eu estou esperando a resposta de um emprego. Eu estou ansioso porque eu estou esperando, né,
porque eu vou ter uma reunião amanhã e é uma reunião complicada, né? Ah, pode ser uma decepção. Ah, eu estou decepcionado, né, com alguma pessoa e essa decepção, ela foi tão forte que está me incomodando, está trazendo um sentimento negativo aqui para mim e, né, eu estou desanimado, eu estou realmente chateado, né, com esse problema. Então, o primeiro passo é identificar esse sentimento. Então, eu vou pedir para vocês, né, né, nós vamos trabalhar junto aqui nesse tratamento, para cada um tentar identificar qual sentimento vocês têm nesse momento que está incomodando vocês e que vocês gostariam de trabalhar, né? Pensa um pouquinho aí. O que agora tá incomodando vocês? É uma decepção? É um medo? É ansiedade, né? E muitos outros, né? Sentimentos, né? Que a gente pode estar sentindo. Eu vou pedir para vocês escolherem um desses sentimentos, né? Porque nós vamos usar ele mais à frente aqui, quando nós formos aplicar a técnica. Bom, uma vez identificado esse sentimento, nós vamos aprofundar nesse sentimento. E eu vou pedir para vocês tentarem, né? Para vocês tentarem lembrar ou entender qual foi o último evento, né, que gerou esse sentimento para vocês. Se for um sentimento de ansiedade, ele pode ter começado quando eu fiquei sabendo que eu vou ter uma reunião amanhã com tal pessoa que eu não gosto e tudo mais. Se for um medo, né, alguma coisa startou esse medo em mim. Ou foi a chuva que começou agora e da última vez que choveu caiu uma árvore ou aconteceu alguma coisa, faltou luz em casa. Então eu vou pedir para vocês pensarem, né, com bastante cuidado, com bastante sinceridade e tentarem achar qual foi a última causa, né? Qual foi o último elemento que vocês conseguem imaginar, né, que aconteceu, que trouxe esse sentimento para vocês. Na verdade, né, para a maioria dos casos, a gente vai lembrar, né? Você sabe por que você está no fundo, se você for verdadeiro com você, você vai saber por que você está ansioso. Você vai saber por que você está preocupado. Você vai saber por que você, né, o que causou. É claro que podem ser várias coisas, mas tenta pegar aquela principal, aquela que foi mais forte ou aquela que aconteceu por último, que desencadeou, né, esse sentimento negativo, que trouxe esse sentimento à tona para você. Ok? E nesse momento, eu vou pedir o seguinte. Eu sei que todo terapeuta, que toda terapia, a gente prima por olhar sempre o lado positivo. Ter pensamentos positivos, olhar, tentar ver o copo mais cheio, olhar por esse lado mais positivo. Mas nesse caso específico, por se tratar, né, de um tratamento, nós vamos precisar encarar aquilo que é negativo. É aquele receio, né? É aquele desconforto. Eu, né, não gosto, né? Veio aqui, eu estou irritado porque eu não gosto do meu chefe. Mas por que você não gosta do seu chefe? Eu não gosto do meu chefe porque ele me tratou mal hoje, ele me tratou mal
outras vezes e eu não gosto dele. Não gosto do jeito que ele olha para mim. Tá bom, ok. Nós conseguimos identificar. Uma vez identificado, né, uma vez identificado, né, essa causa, né, desse sentimento, se vocês conseguirem identificar a causa, né, o que startou isso por último, melhor, é o perfeito. Se realmente vocês tentaram, pensaram e não conseguiram identificar, você só tem aquela visão do sentimento, a gente pode trabalhar com o sentimento, mas é menos eficaz do que se eu conseguir trabalhar com a causa. Por exemplo, o medo. O medo é muito genérico, né? Ah, não, é o medo da chuva porque cai árvore. É, a irritação. A irritação é com o meu colega de trabalho porque eu não confio nele, porque ele foi almoçar e não me chamou para almoçar. Eu estou dando aqui exemplos muito simples, mas podem ser coisas, né? São coisas de vocês, né? Cada um precisa achar, né? Esse primeiro elemento, né? Que vai ser trabalhado, ok? Até aqui tudo bem? Me digam aí se vocês conseguiram identificar. Não precisa dizer o que é, tá? Mas me digam se vocês conseguiram, né, identificar. Se cada um já conseguiu pensar num sentimento, né? E daquele sentimento a gente conseguiu aprofundar um pouco mais e encontrar a causa, né? Por que aquele sentimento aflorou em mim agora recentemente. Feito isso, né? Feito isso, vou entender que todos conseguiram de alguma forma, né, identificar, né, esse sentimento, né? Agora vocês vão dar um título para esse sentimento, como se fosse um título de filme assim, uma coisa bem direta para a gente poder utilizar ele. Vamos colocar medo da chuva porque cai árvore. Pode ser? Eu vou usar isso como exemplo, mas cada um vai gerar o seu. Eu estou com raiva do meu colega que não me chamou para almoçar. Eu estou com raiva de tal pessoa porque ela desligou o telefone na minha cara. Então, acha cria como se fosse um título, né? E a partir disso, né, nós vamos iniciar aqui, né, o nosso trabalho com a EFT. Bom, identificado o problema e, né, aprofundado, né, e dada a denominação certa para ele, nós vamos começar. A primeira parte vai ser o seguinte: vocês vão levantar a mão de vocês, pode ser a mão direita. Vocês vão usar esses dois dedos. Tá vendo aqui da mão esquerda? Eu levantei a mão direita, estou com os dois dedos da mão esquerda. A minha mão direita, ela está na posição de... É assim que é chamado na técnica. É a posição de karatê. É como se você fosse dar um karatê. E nessa posição, você vai dar vários toques aqui, ó, nessa parte da mão. Ao dar esses toques, nós vamos repetir a seguinte frase. Apesar de estar com medo da chuva porque cai árvore, eu me amo, me aceito e me respeito profunda e completamente, do jeito que eu sou. Então,
a mensagem, a frase é: apesar de, pontinho, pontinho, pontinho. Você vai colocar aqui aquele título, né? Aquela descrição, né? Que nós falamos sobre o sentimento. Apesar de, pontinho, 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 eu me amo, me aceito, me respeito profunda e completamente do jeito que eu sou. Então, ao fazer, né? Eu vou, ao mesmo tempo que eu tô batendo aqui na minha, ao mesmo tempo que eu tô batendo aqui na minha mão, eu tô repetindo essa mensagem. Apesar de ter medo da chuva porque cai árvore, eu me amo, eu me aceito e me respeito profunda e completamente do jeito que eu sou. Apesar de me sentir meio cansado neste momento, eu me amo, me aceito e me respeito profunda e completamente do jeito que eu sou. Ok? Você precisa repetir a frase pelo menos 3 vezes. Então, vamos fazer mais uma. Apesar de, pontinho, 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 você vai falar aqui o que você identificou. Eu me amo, me aceito e me respeito profunda e completamente, do jeito que eu sou. Aí terminei, eu falei 3 vezes, ok, nós já fizemos o primeiro passo do tratamento. Agora, eu vou usar uma simplificação daquela frase que nós montamos. O meu exemplo aqui foi medo da chuva porque cai árvores. Então eu vou simplificar ela para 2 palavras: medo da chuva. E com essa frase eu vou fazer toques, né? Eu vou continuar fazendo toques em pontos chaves aqui no meu corpo, né? Para que essa mensagem, né, para que isso seja tratado, né, pelos meus meridianos, né? Então, à medida que eu dou os toques aqui nos pontos certos, né, isso vai ser absorvido pelo meu corpo de uma forma mais forte. E nós vamos dar 6 toques. O primeiro ponto que eu quero que vocês guardem é aqui, ó, entre as sobrancelhas. Vocês conseguem verificar bem? Aqui, ó, no meio das sobrancelhas. O segundo ponto que nós vamos acionar é aqui, ó, no início da sobrancelha. Vocês podem escolher um lado ou até mesmo fazer dos 2 lados, sempre com a ponta dos dedos assim. Com a ponta dos dedos assim. Quando eu for dar o toque, eu vou dar entre 6, pelo menos 6 a 10 vezes. Ou seja, não preciso dar 15, 20. Eu tenho que tomar cuidado para dar pelo menos 6 toques, né? Entre 6 a 10. Mas pelo menos 6. Segundo ponto aqui do lado da sobrancelha. Ok? No início, onde começa a sobrancelha aqui. Na lateral. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto vai ser aqui, ó. Debaixo do olho. Bem embaixo do olho. Terceiro ponto. O quarto ponto é aqui, ó, entre o nariz e a boca, bem no meio.
quinto ponto é aqui, ó, entre a boca e o queixo, bem aqui no meio, é a ponta do queixo, bem aqui no meio. E o último ponto vai ser aqui, ó. Vocês têm aqui a cravícula. Vocês vão pegar a cravícula aqui, ó, achar a cravícula, onde ela fica aqui, o ossinho da cravícula. Vão descer 4 dedos abaixo do ossinho da cravícula e vão dar o toque aqui, ó. É quase, não é no meio do peito, é quase no meio do peito. Você vem aqui na cravícula, 4 dedos abaixo dela. Você vai dar o toque aqui, ok? Relembrando. 1, entre as sobrancelhas. 2, no início da sobrancelha. 3, debaixo do olho. 4, entre o nariz e a boca. 5, entre a boca e a ponta do queixo, bem aqui no meio. E 6, aqui, ó, 4 dedos abaixo da cravícula, ok? É muito simples. E para cada um desses pontos, eu vou repetir aquela mensagem, né? Aquele problema que eu verifiquei, né? Aquele sentimento de forma resumida. Então, seria medo da chuva, 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 e medo da chuva, medo da chuva, medo da chuva. Com isso, a gente fizemos a primeira rodada. A primeira rodada do tratamento. Geralmente, nós fazemos de 3 a 5 rodadas, né? Nós fazemos esse processo de 3, pelo menos 3 e até 5 vezes. Não adianta fazer mais do que 5, porque não vai mudar muito o efeito, né? A partir do quinto. Então, nós vamos iniciar, vamos fazer esse processo, né, todo, novamente. Nós vamos começar aqui com a mão, passar pelos 6 pontos, né? E depois nós vamos repetir, né? Então, a ideia é que esse processo todo, ele se repita de 3 a 5 vezes. Bom, para tentar gravar, eu vou fazer o processo todo com vocês aqui de novo. E, pessoal, é simples, é só isso. Depois nós vamos ter alguns trabalhos aqui de reforço, tem uma mensagem positiva para a gente terminar, mas assim, a base do tratamento com EFT é isso. Eu estou passando aqui para vocês um exemplo de autoaplicação, que é muito simples, que é o que normalmente a gente recomenda, né, para as pessoas fazerem em casa, né, fazerem sozinhas, né. A técnica toda, ela pode ser trabalhada também num consultório com o terapeuta. Quando ela é aplicada com o terapeuta, a grande diferença ela está na identificação do sentimento, na identificação dos fatos que estão por trás,
mas a forma de aplicar é a mesma. A técnica completa, ela tem 9 pontos. Aqui nós fizemos uma simplificação, né, para esses pontos, né? Nós estamos trabalhando ao todo com 7, né? Mas esses são os principais e é aquilo que vai funcionar para a maior parte dos casos. Então, vamos lá, vamos fazer uma vez inteira, né, com vocês, para vocês entenderem como é. Depois é só aplicar novamente. Se o meu problema, né, identificado ali, é medo da chuva, então nós vamos fazer. Primeiro, na posição da mão, na posição de karatê, eu repito a mensagem. Apesar de ter medo, estar com medo da chuva porque cai a árvore, eu me amo, me aceito e me respeito profunda e completamente do jeito que eu sou. Apesar de ter medo da chuva porque cai árvore, eu me amo, me aceito, me respeito profunda e completamente do jeito que eu sou. Apesar de ter medo da chuva porque cai árvore, eu me amo, me aceito, me respeito profunda e completamente do jeito que eu sou. Feito isso, eu vou para os pontos. Medo de árvore, medo de árvore, medo de árvore. Medo de árvore, medo de chuva, medo da chuva, medo da chuva. Medo da chuva, medo da chuva, medo da chuva. Medo da chuva, medo da chuva, medo da chuva. Medo da chuva, medo da chuva, medo da chuva. Fiz a rodada inteira. Eu vou repetir isso mais 2 vezes. Apesar de, falo o problema, eu me amo, me aceito e respeito profunda e completamente do jeito que eu sou. Apesar de problema, eu me amo, me aceito, me respeito profunda e completamente do jeito que eu sou. Apesar de, falo o problema, né? Eu me amo, me aceito e respeito profunda e completamente do jeito que eu sou. Aí eu vou para o problema resumido, né? Medo da chuva, medo da chuva, medo da chuva. Medo da chuva, medo da chuva, medo da chuva. Medo da chuva, medo da chuva, medo da chuva. Medo da chuva, medo da chuva, medo da chuva. Medo da chuva, medo da chuva, medo da chuva. E medo da chuva, medo da chuva, medo da chuva. Bom, é fácil, né? Para encerrar o nosso ciclo, né, de aplicação dessa técnica, nós vamos encerrar com uma mensagem positiva, para que não fique aquela questão do medo, né, gravada por último, né, e para que a gente possa, né, sair melhor, né, sair mais com uma visão mais positiva do tratamento. Nós vamos repetir, né, esse processo, só que agora a frase vai ser diferente. Nós vamos usar uma outra frase. A frase vai ser a seguinte: minha consciência escolhe a partir de agora não sofrer mais com traumas do passado,
e vibrar sempre na paz, na harmonia e no equilíbrio. Minha consciência escolhe a partir de agora não sofrer mais com os traumas do passado e vibrar sempre na paz, na harmonia e no equilíbrio. Aí nós vamos. Minha consciência escolhe a partir de agora não sofrer mais com os traumas do passado e vibrar sempre na paz, na harmonia e no equilíbrio. Minha consciência escolhe a partir de agora não sofrer mais com os traumas do passado e vibrar sempre na paz, na harmonia e no equilíbrio. Minha consciência escolhe, a partir de agora, não sofrer mais com os traumas do passado e vibrar sempre na paz, na harmonia e no equilíbrio. Minha consciência escolhe, a partir de agora, não sofrer mais com os traumas do passado e vibrar sempre na paz, na harmonia e no equilíbrio. Minha consciência escolhe, a partir de agora, não sofrer mais com os traumas do passado e vibrar sempre na paz, na harmonia e no equilíbrio. Minha consciência escolhe, a partir de agora, não sofrer mais com os traumas do passado e vibrar sempre na paz, na harmonia e no equilíbrio. Minha consciência escolhe, a partir de agora, não sofrer mais com os traumas do passado e vibrar sempre na paz, na harmonia e no equilíbrio. Minha consciência escolhe, a partir de agora, não sofrer mais com os traumas do passado e vibrar sempre na paz, na harmonia e no equilíbrio. Por último, né? Isso já não faz parte da técnica, mas não faz parte da técnica pura, né, do EFT, mas é um complemento que é bem-vindo, né? Eu já vi isso em mais de um treinamento, né? O primeiro treinamento que eu fiz, né, isso me foi passado e eu acho que é positivo, que é um ancoramento final, onde você segura, né, o seu pulso, você segura com a mão esquerda no pulso direito, você respira fundo e diz: programado com sucesso. Essa é uma ação complementar para fechar, né, todo o processo, né, do EFT. Mais uma vez, é complementar, ele não faz parte do processo inicial. A técnica mesmo do EFT, ela diz respeito à aplicação, né, dos pontos, né? O que nós estamos fazendo de complementar é a afirmação positiva final, né, ainda aproveitando os toques, né, e esse ato final, né, de consolidar, de ancorar a afirmação. Ok? Passando tudo rapidamente com vocês. A técnica, ela é muito simples, mas ela é muito eficiente. Se você tiver, por exemplo, com aquele sentimento, com aquela angústia ou um sentimento ruim, aquilo te apertando, no momento que você abrir e fizer esses passos, né, identificado o problema da forma correta, aquele sentimento, se você conseguir aprofundar no sentimento, melhor. Se não conseguir, pode ser só o sentimento, mas ele não é tão eficaz. Poderia ser só medo, né? Falar só o sentimento, que é o medo, né? E aplicar esses toques. O segredo da técnica, né, é o acionamento que é feito a partir dos toques em pontos chaves, né, do nosso corpo, que são pontos que são utilizados, né, em acupuntura. Cada um tem
uma razão específica, né? Tem um motivo específico para ser acionado ali. Mas na técnica nós vamos fazer todos esses acionamentos, né? E o resultado final ele é muito positivo. Algo que eu não cheguei a comentar, mas vocês podem fazer para tirar a prova, né? Antes de aplicar a técnica, vocês podem pensar nesse sentimento que está incomodando vocês e atribuir uma nota para esse sentimento. Falar, ó, eu estou com raiva do meu colega de trabalho e nesse momento, essa minha raiva, se eu tivesse que dar uma nota de 1 a 10, eu daria... eu tô com bastante raiva, eu daria um 6. Se fosse aquela raiva que você treme, aquela raiva, né, que você perde até o controle, você daria o 10. Como é um pouco menos, né, à medida que é um pouco menos, você vai dando 8, 7, 5. Se é pouca coisa, eu só fiquei um pouco chateado mesmo com ele, é uma raiva pequena, aí você dá lá um 2, 3, né? Então, se vocês quiserem, né, isso pode ser feito. Você faz essa medida antes, né, de aplicar a técnica, e depois que você aplicou essa sequência de 3 vezes, 3 ou 5 vezes do problema, e mais as 2 ou 3 vezes, né, com a frase, né, positiva, né, com a frase de afirmação positiva no final. Depois que você terminou esse ciclo, você volta lá e dá uma nova nota para aquilo. Vocês vão ver como é que aquele sentimento ele vai ser trabalhado pelo nosso corpo. Não é nem o nosso não é nem tanto o nosso racional. O nosso corpo como um todo, ele vai trabalhar, ele vai aquietar, né, aquele sentimento. O ideal é que nós consigamos chegar a 0, né? Que aquilo não te afete mais, que aquilo passe completamente. Se nós não conseguirmos chegar nesse resultado na primeira aplicação, com aquela medida lá de dando uma nota de 1 a 10, nós podemos voltar num outro momento. Eu não diria no mesmo dia, porque você já fez, né, esse trabalho inicial já 5 vezes. Mas você pode voltar num próximo dia e complementar esse tratamento, que vocês vão ver como é que isso realmente, né, ajuda, né? Dá para zerar mesmo, né? Isso feito da forma correta, né? Identificando o sentimento correto e principalmente se vocês conseguirem identificar a causa, né, o que causou aquele sentimento, isso vai trazer um benefício muito grande e a técnica vai ser aplicada de uma forma mais precisa. Ok? Deixa eu ver um pouco os comentários aqui. Ó. Muito bom, sensação excelente. Pessoal, assim, é uma técnica utilizada mundialmente. Agora, mais uma vez eu repito, não se enganem. Porque é uma técnica simples, não desmereçam a técnica. Ela é muito forte. Se você está num momento de raiva, de ansiedade, está com aquele sentimento negativo, dá para parar realmente e fazer isso. Vocês vão sentir melhor em minutos, né? Porque o tempo para você fazer o processo todo é muito rápido. Algo que eu esqueci de comentar também é o seguinte. Nós fizemos aqui todo o processo em voz alta. Pode ser feito mentalmente? Pode. Mas quando você faz em voz alta, ele fica mais forte, né? O trabalho é um pouco mais potente porque você tem, né, o seu sistema auditivo ajudando a assimilar aquilo, reforçando, né, aquela mensagem. Bom, pessoal,
o que eu queria ensinar para vocês da técnica é isso. Existem elementos a mais, né? Num atendimento mesmo terapêutico, tem elementos a mais que podem complementar a técnica, né? Que ela originalmente ela seriam 9 pontos, a gente apresentou aqui os principais, mas são pontos que são assim, eles são em termos de resultado eles são menos significativos. Num atendimento, né, mais específico, nós faríamos, né, os 9 pontos, né? A grande diferença da autoaplicação para um atendimento com EFT, ela está primeiro na identificação, né, do sentimento, que com o auxílio do terapeuta a gente consegue ir um pouco mais a fundo, tentar achar um pouco a raiz um pouco mais embaixo, né, aquilo que realmente gerou, porque a gente tem a tendência a simplificar. A gente tem exato. A gente tem a tendência a simplificar, ou mesmo até querer esconder, né, aquilo que aconteceu. Às vezes eu tô aqui sentindo mal, tô nervoso e não quero reconhecer que foi o que a outra pessoa disse para mim que me trouxe esse desconforto. Mas assim, se tá te incomodando, você precisa ser sincero. Você precisa ser sincero com você mesmo. Quando você está de frente do terapeuta, ele aperta um pouco mais para você conseguir chegar, né, realmente naquele sentimento e naquela razão. Mas vocês conseguindo fazer isso, né, se vocês conseguirem fazer isso sozinho, é perfeito. A técnica é essa, ela não muda. São os toques, né, a sequência de toques. No mínimo 6 vezes, né? Vocês vão bater de 6 a 10 vezes, né? Bater em cada ponto, né? Faz toda a sequência dos pontos. Isso de 3 a 5 vezes. Não adianta fazer mais do que 5 também, né? E depois, para fechar, já como um complemento da técnica, que não faz parte da técnica original, mas nós estamos complementando ela, e aproveitando, né, esse trabalho já dos pontos para fixar uma mensagem positiva, né, uma mensagem de harmonia, de vibração positiva. E é isso. Eu aconselho vocês a aplicarem, né, em vocês, aplicarem sempre que vocês tiverem incomodados com algum sentimento, seja ele um sentimento de algo que aconteceu agora, ou seja um sentimento de alguma coisa mais antiga, né, que você acabou lembrando, algo te lembrou daquilo e, né, você ficou chateado, está te fazendo mal. Você pode trabalhar aqui coisas que aconteceram na infância, coisas que aconteceram há anos atrás, né? Eu fiquei com um trauma quando eu tive que fechar a minha empresa, né? Aquele fechamento da minha empresa me magoou muito, né? Então você pode pensar ali o sentimento de aquela mágoa, né? Aquela que você sentiu, a razão, né? Foi pelo fechamento da quando eu tive, fui obrigado a fechar a minha empresa. Aí você faz, né, esse processo todo, você vai ver como é que aquilo vai melhorar. Vocês podem aplicar para diversas coisas, inclusive algo que, né, coisas que te aborrecem lá de muito tempo atrás, algum sentimento negativo que você guarda da sua mãe, de um amigo seu, da sua irmã. Tudo pode ser trabalhado, né, com essa técnica simples, né? Mas é uma técnica, como eu disse, é uma técnica muito poderosa. Bom, eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida. Se tiver alguma dúvida, me diz aqui
Me diz aqui no chat, né, para mim poder, para mim tentar responder aí para vocês. Sim, o melhor é fazer em voz alta, tá? Como eu disse, é mais forte. Dependendo da onde você estiver, você pode até fazer em voz um pouco mais baixa ou até mesmo em pensamento. Mas a técnica torna mais efetiva se você fizer em voz alta. Temos alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Então, na terapia, ela pode ser feita de duas formas, né? O terapeuta, né, num atendimento, né, pessoal, né, com o terapeuta pode fazer os toques se você não se sentir confortável, né, ou não se sentir capaz, né, de fazer por um motivo qualquer, mas o melhor é que você faça. Mesmo na consulta, durante a terapia, quando você estiver com o terapeuta na tua frente, o melhor é que ele vai te explicar, vai ver a posição onde você está batendo e tudo tal, mas o aconselhável é que vocês façam, né, o toque. Se tiver algum medo, algum receio, pode até ser que pedir para o terapeuta fazer da primeira vez, ele vai fazer, ele pode fazer sem problema nenhum, né? Mas o ideal é que você faça e ele veja ou corrija, né, se for preciso. Mas assim, ela é própria, né? Essa técnica é própria para uma autoaplicação. E mesmo terminando, né, ali o dia né, a consulta, é muito provável que o terapeuta, né, te indique você fazer mais algumas vezes, né, em casa, que não necessariamente para aquele problema específico, mas para alguns outros problemas, né, que ele pode identificar lá. Então, uma vez identificado, né, esses problemas, eles podem ser trabalhados, né, é, parte deles, né, alguns ali de frente para o terapeuta e outros, né, em casa, né, fazendo essa sequência de aplicação. Na verdade, né, você pode fazer uma lista de todas aquelas daqueles momentos ruins que você passou e que te causam alguma, quando você lembra, você tem uma sensação ruim, né, que te incomoda de alguma forma. Você pode fazer uma lista enorme, né, com esses casos e depois ir tratando um a um, né? Esse é um processo muito interessante, né, que pode ser feito com EFT. Tem até uma técnica mesmo chamada de paz que utiliza isso. Você pega, faz uma lista, né, de vários eventos da sua vida, né, que te causaram mal, que te causaram incômodo, que você lembra e aquilo te traz algum receio, e você vai tratando cada um deles até que é, o sentimento deixe de ser negativo. Mais alguma dúvida? Bom, nós estamos perto aqui, né, do final, né? Acho que já vai mais um pouco, já vai cair a live, né? E eu queria agradecer, né, a presença de vocês, né? Espero que tenha conseguido passar as informações de uma maneira que todos, né, tenham entendido, né? O processo é muito simples, mas ele é muito legal, ele é muito poderoso.
você pode aplicar ele para diversas razões, né? Desde que tenha algum sentimento envolvido, né? Ok. Bom, pessoal, feito isso, agradeço, né, a presença de todos, né? E até a nossa próxima live. Ah, não deixem de olhar o site do Auratear. Tem sempre novidade lá. Assim, quase todo dia a gente faz algum tipo de alteração menor, mas de uma semana para outra, certamente vai ter ali alguma novidade, algo novo para vocês. OK? Bom, até mais, boa noite a todos. Gratidão, gratidão, gratidão.